Sobre esse assunto, essa crise no PSDB, com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Tudo bem, prefeito? Mais uma vez, obrigado pela gentileza por atender aqui a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito bom dia a todos vocês, especialmente a todos que acompanham o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite e me coloco aqui à disposição de todos vocês acerca desse tema do PSDB, pela qual eu ajudei a construir, pela qual eu ajudei a ganhar as eleições de São Paulo, até porque sempre estive contra o nosso principal adversário, que é o PT. Ô prefeito, afinal, só para esclarecer o nosso público, o governador do Rio Grande do Sul é afastado, não é? É uma decisão que prevê apenas uma nova eleição para a presidência do partido? Há muita discussão em relação a isso, declarações de bastidores, dizendo que talvez essa decisão só teria uma abrangência na gestão passada do comando da sigla, ainda com Bruno Araújo, para esclarecer de vez essa situação, essa discussão. Perfeito, até porque fui eu o autor da ação, Sim, juntamente representado pelo Dr. Tiago Bovério, advogado muito bom, que aceitou a trazer de volta a democracia do PSDB. Isso se deu quando o Eduardo Leite foi eleito presidente do partido, e até aí a eleição dele como presidente naquela oportunidade tinha legitimidade. O questionamento e a indignação passou a acontecer quando ele nomeou, destituiu equivocadamente e sem apoio. Estamos conversando com o prefeito de São Bernardo do Campo, a gente vai retomar aqui o contato. Agora sim, prefeito, pode continuar, por gentileza. Não, ainda não. A gente vai tentar refazer o contato e há uma discussão muito grande sobre essa validade dessa discussão, se em quanto tempo que o partido vai precisar fazer uma nova eleição. Lembrando que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, assumiu o comando do PSDB. Antes era o ex-deputado Bruno Araújo e nessa sequência agora, principalmente a cúpula do partido aqui em São Paulo, questiona principalmente a perda de espaço nesta discussão federal que faz o PSDB, que vem perdendo espaço do ponto de vista nacional. Enquanto a gente refaz o contato, eu já passo para Amanda Klein. Amanda, nos bastidores, o que as suas fontes dizem em relação ao PSDB e o futuro da legenda aqui em São Paulo. Tiago, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Continua esse racha interno no PSDB, essa briga pelo comando da legenda. Essa crise pode ser agravada, por exemplo, existe a perspectiva de que a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, troque de sigla. Tem o Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul, a Raquel Lira em Pernambuco e o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Salvo engano, são esses 4 governadores, né, Dantas, do PSDB. Hoje, se você estiver lembrando de alguém que não me ocorreu no momento, por favor, me socorra aqui. Mas, enfim, são as 3 figuras de grande expressão da legenda, que perdeu o comando do estado de São Paulo, que era o mais vistoso até então, depois de 28 anos comandando o estado de São Paulo, e agora tem esse risco iminente da Raquel Lira trocar de sigla. Ela vem sendo cortejada pelo PSD do Gilberto Kassab, aqui também, que figura na administração paulista, e pode ser uma baixa importante para o PSDB. Então você tem todas essas figuras importantes lutando pelo comando, lutando por espaço. Também há observações de que o Eduardo Leite, que é governador de um grande estado, é governador do Rio Grande do Sul, não teria tempo suficiente para se dedicar ao partido. E aí eu acho que ainda também há algum rescaldo, algum resquício da briga interna, da disputa que já acontecia entre, por exemplo, João Dória e Eduardo Leite, né? João Dória se afastou da vida política, da vida pública, Sim. Deixou a sigla, mas esse resquício, esse racha interno ficou. Pois é, o prefeito Orlando Morando voltou, o prefeito complemente, se já quiser fazer um comentário em relação ao que a Amanda falava, por favor. Olha, primeiro deixar muito claro que a ação que eu movi não tem nenhuma conexão pelo passado. Quando disputamos as prévias, ganhamos, e tanto o prefeito de Santo André, Paulo Serra, não reconheceu a vitória do João Dória como o Eduardo Leite. O que eu busquei foi a legitimidade de uma ação equivocada, golpista, inclusive pela qual o prefeito de Santo André, Paulo Serra, faz parte desse golpe, porque ele foi nomeado tesoureiro. O que nós defendemos, a base, aqueles que têm a história do PSDB como eu tenho, quem quiser comandar o partido disputa eleição, como nós estamos fazendo agora, elegendo os diretórios municipais, na sequência os estaduais, e depois vai ser eleito um diretório nacional e formado uma comissão executiva. O que eles tentaram
e não conseguiram, devido à ação que eu movi e buscamos a legitimidade democrática na justiça, é golpe. O PSDB nunca foi construído por golpe. O PSDB de Franco Montoro, de Mário Covas, o PSDB que tem origem, tradição, que não faz falcatruas, que não fica montando partido para servir a outro partido, é eleito pelo voto. O que eles fizeram com essa comissão provisória golpista foi excluir o militante, o filiado, aquele que sim lutou a vida inteira para eleger por quase 30 anos governador de São Paulo, eleger prefeitos da capital, eleger a mim aqui em São Bernardo, os nossos militantes e a nossa população. Eles simplesmente quiseram rasgar a história do PSDB. Na minha opinião, o próprio Eduardo Leite, que é um bom agente público, um bom governador, foi levado a este envolvimento quase que de maneira ingênua. Prova disso, existe até um desconforto por parte dele. Ele é governador, está claro o desconforto dele dessa decisão judicial que nós conseguimos na justiça, e quero deixar claro, não tenho absolutamente nenhum problema com a presidência do Eduardo Leite. A presidência dele é legítima. O que não foi legítimo foi essa comissão provisória que destituiu uma comissão eleita e tentou dar um golpe no partido. Então, agora eles ficam buscando argumento de reconstrução. Isso é tudo mentira. O que eles tentaram foi dar um golpe no partido e se deram mal, porque a justiça brasileira funciona e devolveu. Segundo ponto, não é verdade. A justiça deu 30 dias. É tamanha verdade que eles estão errados, porque se ele tivesse certo, eles não precisariam recorrer da decisão judicial. Se eles não conseguirem derrubar com a liminar ou com a outra ação essa vitória que o PSDB e os seus militantes tiveram na justiça, o partido está destituído. E eles terão que explicar ainda todos os atos que foram promovidos desde quando esta comissão fraudulenta foi instituída até o presente momento, inclusive sobre as prestações de contas com recursos públicos provenientes do fundo partidário. Prefeito, quem está olhando a situação do lado de fora vê com muita clareza, e já há tempos que a gente percebe isso, que há um racha dentro do PSDB, alimentado agora por lideranças que apoiam, de um lado, o Eduardo Leite, e lideranças ligadas a outras lideranças paulistas, como o senhor, por exemplo. O quanto isso pode enfraquecer o partido para as disputas nas eleições do ano que vem, sobretudo aqui em São Paulo? Como isso está sendo articulado para minimizar possíveis danos? Lívia, não há enfraquecimento. Tem um velho ditado que, infelizmente, especialmente para o mundo que passa por uma guerra, se para se chegar à paz, às vezes passa-se por uma guerra. Para depurar, separar entre os bons e os maus. Começa pela capital de São Paulo. O presidente Marco Vignoli defende candidatura própria em São Paulo. O que nós percebemos por esse grupo golpista, inclusive aqui em São Paulo, liderado pelo prefeito de Santo André, é que já existe uma vontade de ter um alinhamento com o atual prefeito. Essa não é a essência do PSDB. Eu não comecei em primeiro lugar para me tornar prefeito de São Bernardo e nem o Paulo Serra quando disputou em Santo André. Então, partido que quer lançar candidato só quando está liderando pesquisa, não é partido. Isso aí não tem a menor essência. Então, nós temos que buscar a essência do PSDB. E eu percebo pelos grupos que a maioria do nosso partido é um partido orgânico, é um partido que ouve a base, e nós não vamos deixar se tornar um partido de cúpula, partido que meia dúzia senta numa mesa regada de vinho para decidir o futuro de toda uma militância. Então, isso não atrapalha em absolutamente nada. As convenções municipais já estão sendo feitas, o que garante toda a legitimidade para as eleições municipais do ano que vem, e buscando um bom desempenho, que é a essência do PSDB, que já elegeu a maioria dos prefeitos do estado de São Paulo. Consequentemente, nós sairemos fortalecidos para pensar em um projeto nacional. Agora, esse mesmo grupo que fala em ter um projeto nacional no futuro, foi o que não permitiu, que não apoiou, que não aceitou a derrota e que, infelizmente, foi a da irresponsabilidade de fazer com que o PSDB, pela primeira vez depois de 3 décadas, não tivesse uma candidatura própria nacional.
E agora está comprovado o quanto isso foi nocivo. Nós saímos de uma bancada federal de mais de 50 deputados para uma bancada federal de 14, aonde o PSDB ainda teve as maiores votações, aonde teve candidatura própria, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco e em São Paulo. Mesmo nosso candidato, Rodrigo Garcia, não sendo eleito, foi o estado que mais elegeu deputados estaduais, 9 deputados estaduais. É o estado que mais tem vereador. Então, partido tem que ter coragem de fazer a disputa. O que eu percebo por uma parte deste grupo do outro lado é o partido do conchavo, é o partido que quer fazer o acordo, é o partido que tem medo de disputar a eleição. E provou esse medo quando não aceitou fazer as convenções, adiou as convenções e agora, por uma decisão judicial, em 30 dias terão que devolver de maneira legítima a participação do militante no comando do nosso partido, como sempre foi. Bom, Cláudio Dantas, para a gente encerrar a entrevista com o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Cláudio. Prefeito, bom dia. 2 perguntas rápidas. Do lado de fora, a gente hoje enxerga o PSDB e não consegue ver exatamente qual é o objetivo, aonde o partido está posicionado no espectro político. Essa falta de identidade me parece que também acaba tendo como consequência esse resultado pífio eleitoral. Então a minha pergunta é, aonde o PSDB se encontra hoje no espectro político, como ele deve se posicionar, já que pretende ter candidaturas próprias às prefeituras no ano que vem? E a outra pergunta você tem o Eduardo Leite, é um governador, é um gestor que precisa ter um relacionamento bom com o governo federal no sistema hoje que nós temos aqui. Não é o caso, não seria melhor você ter um partido, na presidência do partido, alguém que não estivesse na gestão de algum estado ou na gestão do executivo, seja municipal ou estadual, alguém que pudesse ter mais liberdade justamente para conduzir o partido para a oposição, caso seja essa a opção da legenda? Cláudio, muito obrigado pelas perguntas que são extremamente pertinentes. Vou responder primeiro a primeira, que é exatamente o que eu penso que foi um dos fatores que ajudou a ter um mau desempenho nas eleições do ano passado. O PSDB não fez um congresso para discutir os nossos conceitos, as nossas ideologias, a nossa opinião. Hoje você chega para o PSDB e fala qual a definição que o partido tem sobre o aborto. Eu, Orlando Morando, sou contra. O PSDB não tem opinião. Sobre a legalização da maconha. Eu, Orlando Morando, sou contra. Mas o PSDB não tem opinião. Sobre a ampliação da população armada, que foi o que aconteceu na gestão Bolsonaro. Eu sou contra o cidadão cada vez mais armado. Mas são opiniões minhas. Qual é a posição do partido? O que nós vimos dos nossos grandes líderes nos últimos anos, quando questionados sobre esses temas, a resposta era, veja bem. E o nosso eleitor não assimilou isso, não gostou disso. O nosso eleitor está provado pelo resultado, foi mais à direita. E o PSDB insistiu em se manter em cima do muro sem opinião. E a sua pergunta coloca claramente hoje. Qual é a posição da bancada federal do PSDB? São aliados do presidente Lula? São oposição ao presidente Lula? Ninguém sabe. Não tem uma definição clara. E não cabe mais neste momento, está provado, o eleitor não quer mais isso. Partido neutro, partido sem gosto, não é isso que nós queremos. O PSDB sempre foi oposição ao PT, foi assim que nós nos consagramos durante 28 anos em São Paulo, derrotando o PT e ajudamos a derrotar o PT novamente. Quando não fomos para o segundo turno, imediatamente o que fez o Rodrigo Garcia? Declarou o apoio ao Tarcísio de Freitas. Eu, na segunda-feira, declarei apoio ao Tarcísio de Freitas. E no final, nós vimos que tivemos um resultado apertado. Se o PSDB não tivesse se posicionado claramente contra o PT poderia ter ganho as eleições no estado de São Paulo. Agora, essas posições não se tornaram majoritárias. O que nós vimos no plano nacional?
diversas lideranças declarando apoio ao presidente Lula. Qual o partido como ficou nessa história? Ficou neutro. Cada um definiu como quis. Está errado. Partido tem que ter posição, partido tem que ter lado, partido tem que ter bandeira. E, com certeza, a ausência destes compromissos nossos com a sociedade foi o que levou a uma grande derrocada do PSDB e a ausência de ter um candidato a presidente deixando claras as nossas posições. Quando o partido não permite estar na disputa nacional, ficamos à deriva. Olha o que aconteceu. O PSDB apoiou Simone Tebet. Teve um resultado tão pífio quanto teve Geraldo Alckmin na eleição passada, que ficou atrás do Cabo Daciolo. Prefeito, então, isso infelizmente... é muito ruim, sim. E sem dúvida nenhuma levou o partido a esse péssimo resultado que infelizmente nós tivemos que aferir nas eleições do ano passado. Agora é um processo de reconstrução, é verdade, mas a gente tem que reconstruir defendendo teses, defender bandeiras, defendendo verdadeiras opiniões, não se curvando à facilidade do poder. O PSDB vai passar por um período agora de dificuldade. Quando você tem governo, é óbvio que é mais fácil atrair lideranças políticas, atrair prefeitos, atrair vereadores. Mas o PSDB não nasceu assim. O PSDB nasceu combatendo e sendo combatido, lutando pelos seus ideais e pelas suas bandeiras. Prefeito, infelizmente nosso tempo está terminado, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, o senhor volta mais vezes aqui na Jovem Pan. Prefeito São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, como sempre, obrigado pela gentileza. Prefeito, bom trabalho. Eu é que agradeço a Lívia, ao Tiago, ao Cláudio Dantas e à Amanda também. Uma ótima manhã para todos vocês. Obrigado.